Hoje a gente vai iniciar o nosso estudo sobre Gálatas capítulo 2, aonde, como eu já mencionei no vídeo anterior, eu já estudei o capítulo 2 e 1, mas eu não tenho eles em vídeo. Então aqui meio que a gente vai, vou fazer uma recapitulação, mas para você que está escutando esse vídeo, é um estudo do capítulo 2 de Gálatas, né? Então, vamos começar aqui, primeiramente lendo o capítulo 2 todo. Vamos lá, Gálatas, capítulo 2, que diz assim. Espera aí. Gálatas, capítulo 2. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé, levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não ocorresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de que alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos conduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou submetemo-nos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não fez. Espera aí um pouquinho rapidinho, que eu tenho que ver se está gravando direitinho, tá? Tá. E isso não fez diferença para mim, pois Deus não julga segundo a aparência humana. Esses que parecem ser muito importantes nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo dos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. E, concordamente, ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado para fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele, nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se comportando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro,
diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, nós, judeus de nascimento e não pecadores, nós, judeus de nascimento e não pecadores entre os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão solenemente para Deus. Fui crucificado justamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Bem, apenas para lembrar a você que eu leio pela Bíblia King James atualizada, tá? Essa aqui eu uso mais para ler. Já a Bíblia que eu tenho aqui da João Ferreira de Almeida, eu uso mais para estudar mesmo, né? É aqui onde eu coloco os meus rabiscos, vamos dizer assim, né? Bem, lemos aqui o capítulo 2 de Gálatas. Voltando a lembrar, né? Eu já estudei Gálatas, o capítulo 2, mas nunca tive em vídeo. Então, para mim, é apenas uma recapitulação. Mas para você que está escutando esse vídeo, é o estudo completo de Gálatas capítulo 2. E podemos ver uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Vamos prestar bem atenção na palavra do Senhor. Veja só. No versículo... devemos lembrar o seguinte. Antigamente, né, quando foi escrito a carta de Gálatas e tudo mais, não tinha esse negócio de capítulo, versículo. Não tinha, era tudo direto. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo termina dizendo: e glorificam a Deus, o versículo 24, né, do capítulo 1. E glorificam a Deus a respeito de mim. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele começa dizendo: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima. Aqui é João Ferreira de Almeida, estima. Em outras traduções é de fácil influência, né? Estima é influência. E particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse corrido em vão. Então vamos ver só. Se você ler o capítulo 1, principalmente do versículo 10 até o 24, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito da sua caminhada, do evangelho. Você pode ler para você entender. Gálatas capítulo 1, do versículo 10 até o 24, se você ler, você vai entender que o apóstolo Paulo está mais uma vez falando a respeito do seu caminhar no evangelho, da sua fé, do fato dele ter perseguido a igreja de Deus e tudo mais.
E a gente conhece toda a história de Paulo. E no versículo 10 do capítulo 1, do versículo 10 até o 24, ele vai falando a respeito disso. Por isso que no final ele diz que "e glorificam a Deus a respeito de mim". E no capítulo 2, versículo 1 e 2, aqui nessa parte, o apóstolo Paulo ainda está continuando falando a respeito da sua caminhada no Evangelho. Lembrando que antigamente, quando a carta foi escrita e tudo mais, não existia esse negócio de capítulo, versículo, nem nada, era tudo direto. E por isso que eu marquei aqui o versículo 1 e o versículo 2. Porque aqui o apóstolo Paulo ele continua falando a respeito da sua caminhada. E algo interessante a ser comentado aqui do versículo 1 e 2 é onde ele fala aqui. Que ele vai falar, né, que depois de 14 anos subiu outra vez a Jerusalém por uma revelação e tudo mais. E no versículo 12 ele fala: e subindo por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentios. E aqui é interessante, perceba, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, quando ele estava em Gálatas, pregando o evangelho em Gálatas, ele procurou primeiramente ir até aquelas pessoas que seriam mais fáceis, vamos dizer assim, usando português claro, que seria mais fáceis de se pregar o evangelho. Aquelas pessoas que não iriam relutar ou tentar debater. Por isso que ele fala estima. E em outras traduções, como a gente já leu aqui na Bíblia King James, eu acabei fechando ela aqui agora, não sei porquê. Vou deixar ela aqui aberta para poder também sempre ter, é bom ter algumas traduções para a gente poder entender. Aonde ele fala, né, aqui achei, Gálatas capítulo 2, aonde ele fala que, aqui deixa eu achar, fazendo, aqui capítulo 2, versículo 2, fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes. Aqui ele usa a expressão mais influentes. E aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, ele já usa a palavra estima, que também significa também a mesma coisa de influência, né? De influenciado. Aqui em outra tradução aqui que eu tenho, ela também usa a expressão estima. Aqui na outra tradução que eu tenho também, ela também usa... Não, pera. Estima aqui, achei. Eu passei direto. Aqui, estima também. São 3 Bíblias que eu tenho aqui que eu uso para poder ter um entendimento com diferentes traduções. Apesar que 2 que eu tenho aqui são de mesma tradução. A única diferente aqui é a Bíblia King James. Então podemos ver que o apóstolo Paulo, quando ele foi pregar a igreja de Gálatas, ele primeiramente foi aquelas pessoas que estavam muito mais... que eram mais fáceis de se pregar o evangelho. Algo que, trazendo para nós hoje em dia, né, a gente tem que tomar isso como exemplo, em procurar pregar o evangelho para aqueles que querem ouvir. Porque existem muitas pessoas hoje em dia que tudo o que elas querem é debater, é apenas discutir. Elas não querem entender o evangelho, elas não querem conhecer o evangelho. Elas às vezes não estão nem aí para o evangelho, mas só pelo gosto, pelo prazer de debater, elas procuram sempre ficar afrontando ou então procurando questionar você a respeito do evangelho, tudo para discutir. A pessoa não, muitas das vezes tem muitas pessoas hoje em dia, né, que elas não querem entender o evangelho, querem somente discutir.
E em relação ao apóstolo Paulo, ele foi particularmente nessas pessoas que eram mais fáceis de se pregar o evangelho, que eram pessoas que pareciam mais influentes, né? Que pareciam ser pessoas mais influentes, para que a pregação dele não corresse em vão, não fosse uma pregação em vão. Então ele foi primeiramente a essas pessoas, como vemos aqui, né? Fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então ele foi primeiramente a essas pessoas que eram mais influentes. Mais influentes. Não, pera aí um pouquinho. Acho que eu estou deixando passar alguma coisa. A palavra do Senhor, ela tem que ser examinada com muita cautela e muito cuidado. Uma coisa que eu sempre procuro perceber é no entendimento da palavra, né? Às vezes, uma única palavra, ela pode dar um entendimento totalmente diferente. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, fazendo, no entanto, em particular, os que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Essa palavra influente, em outra tradução aqui é estima, essas palavras influentes, não parece ser um tipo de pessoa. Eu acho que eu deixei passar alguma coisa mesmo, deixei mesmo. Essa palavra, veja, uma palavra só. Eu acho que eu acabei lendo muito rápido. Por isso que é bom a gente ler muito devagar, prestando atenção nas vírgulas, para podermos entender. Essa palavra aqui, quando ele fala, fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes. Então, o apóstolo Paulo, ele não foi pregar o evangelho à igreja. Veja que quando eu estava estudando, eu realmente entendi que essa palavra influente era uma pessoa que era mais fácil de se pregar o evangelho. Mas agora, prestando um pouco mais de atenção, veja como é importante, né? Somos seres humanos, sim, erramos, mas devemos sempre prestar atenção e reconhecer quando não entendemos alguma coisa. E quando eu estava estudando o livro de Gálatas capítulo 2, quando eu me deparei com essa palavra influentes, me deu a entender que essa palavra influentes era alguém que era mais fácil de pregar o evangelho. Alguém que não ia debater, que não ia bater de frente nem nada. Mas agora prestando a um pouco de atenção, que pareciam, quando ele diz aqui, que pareciam mais influentes, ou seja, que pareciam, em particular os que pareciam mais influentes. Pessoas influentes naquela época de Gálatas eram aquelas pessoas que tinham mais status. Veja como é bom a gente prestar atenção. Feio não é errar, feio é não reconhecer o erro. Realmente. Então, o apóstolo Paulo, ele primeiramente foi direto pregar o evangelho, quando ele foi à igreja de Gálatas, ele foi primeiramente pregar o evangelho àquelas pessoas que eram mais influentes, porque essas pessoas mais influentes iriam influenciar outras ao evangelho, entende? É que nem, trazendo para os nossos tempos de hoje em dia, né? É que nem esses criadores de conteúdo digital, né? Onde eles são muito influentes. Então, só pelo o fato de eles estarem usando determinada marca, determinado produto, as pessoas, os seguidores deles, vão começar também a querer ter essa marca, ter esse produto, por causa da influência desse influenciador digital, né? E a mesma coisa se aplica também aqui.
realmente quando eu estava estudando, na minha cabeça eu entendi que era pessoas que eram mais fáceis de se pregar o evangelho, mas não. Prestando um pouco mais de atenção, essas pessoas influentes eram pessoas que tinham mais status naquela época. Então o apóstolo Paulo foi diretamente até elas para que, através dessas pessoas, como vamos dizer assim, né, trazendo para os nossos tempos hoje em dia, né, através desses influenciadores digitais, vamos dizer, pudesse se chegar ao evangelho a muitas outras pessoas. Porque se ele crê no evangelho, todas as pessoas que admiram ele, que gostam dele, que reconhecem ele ali naquela época, né, em Gálatas, vão começar também a querer seguir o espaço dele. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é em relação até mesmo ao apóstolo Paulo, onde ele mesmo diz que a gente tem que procurar imitar ele, porque ele imita Cristo, e nós procuramos imitar ele porque ele imita Cristo, entende? Ele imita Cristo e a gente imita ele, então consequentemente estamos imitando a Cristo. Mesma coisa em relação a essas pessoas influentes, ao qual o apóstolo Paulo ele foi pregar primeiramente em particular a eles. Porque se essas pessoas influentes crescem no evangelho, pela misericórdia de Deus, outras pessoas iriam começar também a querer procurar entender o que era o evangelho, através daquela pessoa que eles tantos admiram. Aí, lembre do exemplo do influenciador digital. Mas, sendo sincero com você, realmente quando eu li aqui, eu entendi na minha cabeça que era pessoas mais fáceis de ser pregada. Mas aí, quando a gente para dar uma recapitulação e a gente presta um pouco mais de atenção, a gente vê que não era assim. E tudo bem, gente, é normal errar. Mas eu acho que para mim era só uma recapitulação, mas já trouxe para mim um novo entendimento, né? Por isso que às vezes é bom sempre a gente reler aquilo que a gente estuda. É muito bom também. Então entendemos aqui no capítulo 2, do versículo 1 e 2, onde o apóstolo Paulo ele continua, ele termina no capítulo 1, versículo 24, e no capítulo 2, versículo 1 e 2, é a continuação de onde ele já tinha parado, né? Onde ele termina no capítulo 1, versículo 24, dizendo: e glorificam a Deus a respeito de mim. Depois eu vou fazer outro vídeo do capítulo 1, e se você quiser ler apenas para entender o que eu estou querendo dizer, leia o capítulo 10 até o versículo 24, onde você vai ver que o apóstolo Paulo está falando da sua caminhada no evangelho, ao qual ele já perseguiu a igreja de Deus, e pela misericórdia foi salvo e tudo mais. E ele vai falando a respeito. Quer saber? Vamos ler para que você possa entender, tá? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito do capítulo 1. Mas vamos ler do capítulo 10 até o 24. Apenas para termos um entendimento melhor da palavra, ok? Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se tivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprovou a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revela seu Filho em mim, para que
o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificam a Deus a respeito de mim. Entendeu? Esse é o capítulo 1, versículo 10 até o 24, onde o apóstolo Paulo está falando a respeito da sua caminhada no Evangelho. E no capítulo 2, versículo 1 e 2, é a continuação do que ele já estava falando. Por isso que ele fala, depois passado 14 anos, é a continuação. Devemos lembrar, mais uma vez, que antigamente, quando foi escrito, não existia esse negócio de capítulo e versículo. E nem título. Era tudo uma coisa só. E entendemos aqui, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que ele continua falando a respeito da sua caminhada no Evangelho e que, particularmente, ele procurou pregar primeiramente o Evangelho àquelas pessoas que eram mais influentes, aquelas pessoas que tinham mais títulos, que eram muito mais conhecidas na cidade, que tinham mais prestígio, né? Com o exemplo do influenciador digital que eu acabei de mencionar, né? O influenciador digital, pelo fato de estar usando uma marca, um produto, os seus seguidores começam a querer comprar esse produto. Então, veja a inteligência do apóstolo Paulo, né? A inteligência, mas aquilo que eu falei a respeito daquelas pessoas que só querem discutir, também é válido também. Onde a gente tem que procurar identificar que tem pessoas que não querem saber do Evangelho, querem apenas tirar sua paciência ou apenas discutir pelo prazer do debate. Então essas pessoas que querem apenas discutir pelo prazer do debate, elas muitas das vezes nem ligam se estão certas ou não, elas só querem debater. Essas pessoas é melhor você nem procurar discutir sobre o Evangelho. É melhor não. É melhor você falar sobre o Evangelho para alguém que queira ouvir. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi primeiramente aquelas pessoas que eram mais influentes, para que através dessas pessoas influentes, outras pessoas queressem também conhecer quem é esse Jesus Cristo, ao qual aquela pessoa de extrema influência servia, ok? E aí agora já entendemos aqui o capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 3 que diga, desculpa. Onde ele diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, a não se me dá, Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que não pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro
para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça, que me haviam sido, da graça, as colunas, a graça que me havia dado, deram nas destras. Ó, é porque essa aqui João Ferreira de Almeida é um pouco difícil de ver, mas eu gosto muito. As colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Do versículo 3 até o 10, podemos ver algo que é interessante o apóstolo Paulo comentando, onde ele fala, o versículo 3 e 4, aqui, quer dizer, desculpa, no versículo 3 até o 10, o apóstolo Paulo ele menciona duas coisas que são interessantes a ser mencionadas. Ele começa primeiramente falando desses falsos irmãos, aonde Tito, até mesmo Tito, foi constrangido a circuncidar-se, e tinha esses falsos irmãos que tinham se entremetido, ou seja, se infiltrado, espionado secretamente a liberdade que os irmãos tinham em Cristo Jesus. Ou seja, veja a perseguição que a igreja de Gálatas estava tendo. Tito foi constrangido a circuncidar-se, mesmo sendo grego. E esses irmãos que estavam se intrometendo, se infiltrando na igreja de Gálatas, procuravam esses irmãos, esses falsos irmãos, procuravam espionar para pôr eles em servidão. E como a gente já viu no capítulo anterior, esse pôr em servidão era tentar aplicar nele, na igreja de Gálatas, a antiga lei. Sendo que agora a lei já passou. O que vale agora é a fé em Jesus Cristo, algo que o apóstolo Paulo vai comentar várias vezes, como a gente já viu no capítulo anterior, a respeito da lei. Então ele fala disso, e tem uma coisa assim interessante a ser comentada, e para nós prestarmos atenção, veja, versículo 3, 4 e 5, ele vai falar a respeito desses irmãos, desses falsos irmãos, que estavam se intrometendo, se espiando, para tentar destruir essa liberdade em Cristo que os irmãos em Gálatas tinham, e procurar aplicar neles a lei novamente, as práticas da lei. E aí no versículo 6, ele fala: e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. E aí uma coisa, aí ele continua, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Uma coisa interessante a ser comentada é que aqui na Bíblia de King James, o versículo 6 está escrito assim. Desculpa, passei direto. Aqui. Aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não fez diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Veja a diferença de cada tradução. Quando eu me deparei, uma coisa interessante a ser comentada aqui, quando eu me deparei com esse, não sei se na sua aí também está assim, né, o versículo 6, que ele vai falando, né, tal, e depois de aqui, quais tenham sido no outro tempo,
não se me der. E essa expressão, se me der, ou se me dá, né? É uma expressão que ficou na minha cabeça. E eu não estava entendendo do porquê que o apóstolo Paulo chegou a comentar isso. E aí eu tenho outra Bíblia aqui também, que ela é do dicionário grego do Novo Testamento. Eu vou só procurar aqui aqui se der, não se me, não, se me dá, 1308. Tá, vamos ver aqui agora. Eu tenho essa aqui, o dicionário que eu tenho, tá? 1308, que é cento... peraí, deixa eu achar aqui. 1308, não, 13... Aqui, 1308, achei. Que é 1308. Onde essa expressão, no grego, significa diaprero. Eu não sei pronunciar, gente, desculpa. Mas aqui significa suportar através de, literal, transportar. Normalmente suporta de forma a colocar à parte. Objetivo, jogar de cá para lá. Figurado. Relatar. Como sujeito, diferir ou, por implicação, subjugar. Não, sobrepujar. Ou melhor, carregar, diferir, de conduzir para cima e para baixo. Ser, sobremodo, excelente, criar matéria, publicar, ser mais valioso. E aí a gente volta aqui agora e lembra que no final ele diz, não me comunicaram. Então, esses irmãos, ele não se aplica no sentido literal. O apóstolo Paulo usa essa expressão no sentido figurado, que é onde ele usa a questão de relatar. Então, quando eu me deparei com essa expressão, se me dá, aí eu fiquei, espera aí um pouquinho, se me dá? Claro que na Bíblia King James, né, ela é mais fácil de se entender, né? Você poderia até pensar, por que tu não estuda pela Bíblia King James? Eu prefiro mais a João Ferreira de Almeida, que eu gosto muito dessa João Ferreira de Almeida, foi a minha primeira Bíblia que eu já tive na vida, e eu gosto muito dela, ela é o que eu mais estudo. A Bíblia King James ela é muito fácil de entender, mas eu prefiro 1000 vezes mais só ler nela, entende? Então essa expressão se me der, ele usa no sentido figurado de comunicação, ou seja, podemos entender assim agora, veja. Só para fazer diferente, rapidinho. No versículo 6 é assim, e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que não tenham sido no passado, isso não fez diferença alguma para mim, pois Deus não julga segundo a aparência humana. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Aí o apóstolo fala que nada me acrescentaram. Dá a se entender só nesse versículo 6 que esses irmãos que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, né? Alguém de uma pessoa de estima, de status sociais elevados, isso não fez diferença para o apóstolo Paulo, porque Deus não julga segundo a aparência humana. Aí depois ele fala, esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Aqui na João Ferreira de Almeida, tá assim, e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, aí ele abre aspas, né? Abre aspas, quer dizer, abre parêntese, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Veja, e na King James, o apóstolo Paulo chega a mencionar, nada me acrescentaram. Aqui é nada me comunicaram. E aí quando a gente pega essa expressão, se me dá,
e vai para o grego, porque eu tenho aqui a questão do dicionário grego. Deixa eu só abrir aqui para poder ler, que eu tenho aqui essa Bíblia aqui, que é o dicionário grego do Novo Testamento de James Strong, anotado pela AMG. Aonde aqui nesse dicionário, essa expressão se me dá, o apóstolo Paulo usa aqui no sentido figurado de comunicação. Ou seja, a gente consegue entender assim: e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me der, ou seja, não me comunicaram. Não me comunicaram, não falaram. Deus não aceita a aparência do homem. Ou seja, esses irmãos aqui, que pareciam ser importantes, que pareciam ser influentes e tudo mais, não comunicaram nada ao apóstolo Paulo em relação a esses irmãos, a esses falsos irmãos que estavam se infiltrando na igreja de Gálatas para espionar a liberdade. Não comunicar, por isso que no final ele diz: nada me comunicaram. Pera aí rapidinho, deixa eu só ver meu ventilador aqui, que ele tá meio parando. Voltei. Pronto. E aí conseguimos entender isso, aonde esses irmãos que pareciam ser importantes e tudo mais, nada comunicaram ao apóstolo Paulo em relação a esses irmãos que estavam se infiltrando, ou seja, eles não fizeram nada. Eles poderiam ter comunicado, porque veja o que ele diz, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, esses irmãos pareciam ser influentes, eram irmãos que estavam ali sempre na congregação e tudo mais. Provavelmente eram irmãos participantes, mas que não comunicaram nada ao apóstolo Paulo em relação a esses irmãos que estavam se infiltrando. E no versículo 6, então aqui já entendemos que tinha esses falsos irmãos que estavam entrando e que esses irmãos que pareciam ser alguma coisa, que pareciam ser influentes, não comunicaram em nada ao apóstolo Paulo. Né? Não comunicaram nada. E depois ele mesmo diz, né? Deus não aceita a aparência do homem. Ou seja, eles pareciam ser irmãos, estavam ali ativos, mas provavelmente no coração deles não tinha nenhum tipo de preocupação em relação ao evangelho. Porque se eles realmente se preocupassem, teriam comunicado. E até na King James, o apóstolo Paulo fala que nada me acrescentaram. Ou seja, eles poderiam ter comunicado ao apóstolo Paulo em relação a esse. Aí no versículo 7 ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado como apelo da incircuncisão, porque aquele que operou eficazmente império para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo, aí veja só, vamos continuar. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procuro fazer com diligência. Então veja, se você ler do capítulo 3 até o 6, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito desses falsos irmãos que estavam se infiltrando, e aqueles irmãos que pareciam ser mais influentes,
que pareciam ser alguma coisa, não comunicaram em nada ao apóstolo Paulo, não disseram a ele nada, não comunicaram, não relataram a ele em nada, ou seja, aparentemente pareciam ser cristãos, mas não se importavam tanto ao ponto de comunicar ao apóstolo Paulo desses falsos irmãos que estavam se infiltrando. Na Bíblia, se você tiver uma outra Bíblia aí, provavelmente você vai ler aqui, né? Na minha Bíblia aqui em King James, né? E aí, no Gálatas capítulo 2, versículo 6. Na Bíblia King James diz: e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que não tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo a aparência humana. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Então veja que esses falsos irmãos que estavam ali presentes, estavam espionando, e esses irmãos que pareciam ser influentes, pareciam ser importantes, não se preocupavam em comunicar ao apóstolo Paulo as coisas que estavam acontecendo. Mas no versículo 7, quando a gente para prestar atenção, a gente consegue entender um pouco, ter uma noção do porquê ou qual foi o motivo que levou esses irmãos que pareciam ser tão influentes, que pareciam ser alguma coisa, que pareciam ser importantes, o que levou esses irmãos a não comunicarem nada para o apóstolo Paulo em relação a esses falsos irmãos que estavam se infiltrando na igreja de Gálatas? Aí no versículo 7, a gente consegue entender ou ter uma noção do motivo, aonde diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da incircuncisão. E deixa eu só ver aqui na Bíblia King James, talvez pareça um pouco com a sua, não sei. Eu não sei qual a tradução que você está lendo. Mas na Bíblia King James, no versículo 8, não tem o parêntese. Abre parêntese, né? Não tem. Aqui no capítulo já tem, tá entre parênteses. Na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, Gálatas capítulo 2, versículo 8, está entre parênteses. Então veja que o motivo, ou vamos ter aqui pelo menos uma certa noção do porquê que esses irmãos que pareciam ser tão influentes, que pareciam ser importantes, que pareciam ser alguma coisa, não comunicaram nada ao apóstolo Paulo, porque eles viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a Paulo, assim como o evangelho da circuncisão estava confiado a Pedro. E aí a gente pode ter uma certa noção de que o fato de os apóstolos do evangelho da circuncisão e da incircuncisão estarem confiados a eles, provavelmente esses irmãos que pareciam ser influentes, que pareciam ser alguma coisa, não comunicaram nada a ele por uma questão de confiança. Mas isso aqui é algo que dá a entender. A gente não sabe, porque depois o apóstolo Paulo já vai falar outra coisa. Veja, no versículo 3, 4, 5, 6, o apóstolo Paulo ele chega a mencionar desses falsos irmãos e desses irmãos que não comunicaram nada a ele. Desses irmãos que pareciam ser tão influentes, mesmo que no passado, mas não comunicaram nada a ele. Não disseram nada a ele, desses falsos irmãos que estavam entrando e perseguindo a igreja de Gálatas. Mas no versículo 7, ele já vai falar outra coisa diferente. Aí o que é que ele fala? Antes, pelo contrário,
quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como apelo da incircuncisão, aí vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 7 e pular o capítulo 8, que aqui está entre parênteses, para você entender, veja. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como apelo o da circuncisão, conhecendo, versículo 9, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão. Ou seja, podemos ter um certo entendimento aqui que esses irmãos que não comunicaram nada ao apóstolo Paulo, não comunicaram por uma certa confiança, porque já que o evangelho estava sendo confiado a eles, era responsabilidade dele poder investigar essas coisas que estavam acontecendo. Por isso que esses irmãos que pareciam ser influentes não comunicaram nada. E aí o apóstolo Paulo ele vai continuando falando. E no versículo, preste atenção, no versículo 7, 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo ele já não está mais falando a respeito desses falsos irmãos e nem tampouco a respeito desses irmãos que não comunicaram nada a ele. Aqui o apóstolo Paulo já está falando a respeito de Pedro, Tiago, Cefas e João. Quando você vai lendo, você vai ver que no versículo 7, veja, vamos ler o versículo 7. Lembrando, o total dele aqui é o capítulo 3 até o 10. Do versículo 3 até o versículo 10, o apóstolo Paulo comenta, aqui a gente já pode acrescentar 3 coisas. Só disso aqui, ele comenta 3 coisas. Ele comenta a respeito dos falsos irmãos que estavam se infiltrando na igreja. Ele comenta a respeito desses irmãos influentes que não comunicaram nada a ele. E ele volta ao Brasil. Ele continua falando a respeito de Tiago, de Pedro, de Cefas e do Evangelho, que foi confiado a ele, o Evangelho dos gentios, a Paulo, e o Evangelho dos judeus, que foi confiado a Pedro. Então ele comenta 3 coisas aqui nesse versículo, no versículo 3 até o 10. A gente encontra 3 temas que ele comenta, que ele fala. Os falsos irmãos, os irmãos que não comunicaram nada a ele e o evangelho em relação a ser confiado, o evangelho da circuncisão, o evangelho da circuncisão ser confiado a Pedro e o evangelho da incircuncisão ser confiado a Paulo. E Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. E aí, podemos ver aqui a questão do versículo 9, onde ele fala: a graça que me havia dado, deram-nos a destra. E mais uma vez, vamos olhar aqui na tradução do grego, o que é esse deram-nos a destra, do versículo 9. Aqui deram a destra 11:88. Vamos ver aqui agora. 11:88. Eu vou repetir aqui para poder lembrar, gente. Não, Antigo Testamento não. Novo Testamento. Antigo Testamento. Antigo Testamento. Eita, passei direto. Rapidinho, viu? Dicionário grego, Novo Testamento, achei. 11 o quê? Eita, me esqueci agora. Capítulo 2, 9. 11:88. Tá, vamos ver agora aqui. 11:88. Tá, deixa eu só achar aqui rapidinho.
11. Tô quase lá. 11:88. Passei demais. Aqui, achei. 11:88. 1188. No grego significa dekesios. Eu não sei pronunciar. Que significa o lado direito. Ou, na perspectiva feminina, a mão direita. Ou, a mão direita. Com que normalmente é utilizada. Direita ou mão, lado. Adjetivo que significa direito. Em posição à esquerda. Lado direito ou mão direita. Então, podemos ver que quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 9 de Gálatas capítulo 2, onde ele diz, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra. Ou seja, destra, deram-nos a mão direita. Aí você poderia dizer assim, mas tu já tem uma Bíblia aí de King James que estão fazendo entender, não sei o quê. Aí no capítulo 9 fala, aqui na Bíblia King James, e quando conheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos. Percebeu a diferença? Na Bíblia... Eu nem percebi isso aqui quando eu estava estudando, na verdade. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, no versículo 9, diz assim, conhecendo Tiago, Cefas e João. E eu lembro agora que Cefas significa também Pedro. Que Cefas significa Pedro também. Só que eu não tenho aqui agora uma tradução, rapaz. Um dicionário para poder falar. Aqui também de Cefas também. Mas Cefas também significa Pedro, isso eu tenho certeza. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Mas algo interessante é que na Bíblia King James aparece a palavra Pedro. Já na Bíblia João Ferreira de Almeida aparece a palavra Cefas. Algo que eu não percebi. Então, voltando. Na Bíblia King James, capítulo 9, diz, conhecendo a Pedro, Tiago, Pedro e João, respeitado como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé. Veja, estenderam a mão direita. Você poderia até pensar assim, mas tu já tem uma Bíblia King James aí e tal, para que tu precisa de um dicionário? Olha, às vezes é bom a gente procurar saber como era essa palavra no grego, para podermos entender. E eu gosto muito dessa João Ferreira de Almeida para estudar, né? Como eu já falei. Então, o apóstolo Tiago, Cefas e João, considerados como as colunas, né? As colunas, a graça que me havia sido dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo, ou seja, eles deram a mão direita como uma forma de comunhão com ele, o apóstolo Paulo e Barnabé, para que eles fossem, né, aos gentios. E Tiago, Cefas e João à circuncisão. No versículo 10, não sei se foi Tiago, Cefas e João, mas eles recomendaram ao apóstolo Paulo que também procurasse também lembrar dos mais pobres, ao qual o apóstolo Paulo diz que faz isso com diligência. Então veja que no versículo 3 até o 10, encontramos 3 temas que o apóstolo Paulo comenta. Os falsos irmãos, os irmãos que não comunicaram nada a ele, pareciam ser influentes, mas não comunicaram nada a ele. E a questão do evangelho, onde o apóstolo Paulo menciona e fala que o evangelho dos gentios foi confiado ao apóstolo Paulo e o evangelho dos judeus foi confiado ao apóstolo Pedro. E que o mesmo Deus que operou eficaz em Pedro também operou também em Paulo. E Tiago e Cefas, que também significa Pedro,
e Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia sido dado, eles deram a destra, ou seja, deram a mão direita em comunhão com ele e Barnabé, como uma forma fraternal. E eles, cada um foi para o seu lado, né? Paulo e Barnabé foram para os gentios. Tiago, Cefas e João provavelmente foram para o da incircuncisão, né? Não, pera, desculpa. Tiago, Pedro e João foram para os judeus e Paulo e Barnabé foram para os gentios. E no final recomendaram a ele para que ele também lembrasse dos pobres. Então entendemos aqui no versículo 3 até o 10 o que o apóstolo está querendo nos dizer, né? Eu espero que tenha ficado claro em relação a esses irmãos aqui do versículo 6 que não comunicaram nada a ele. Mesmo esses irmãos sendo pessoas influentes, pessoas conhecidas, pessoas que tinham algum título ali, algum prestígio, mas não comunicaram nada a ele, ou seja, eles reconheceram que a responsabilidade, provavelmente disso podemos ter essa noção, eles reconheceram que é dever do apóstolo Paulo reconhecer essas coisas, mas que também eles erraram também, né? Que eles poderiam muito bem ter comunicado, né? Mas não comunicaram. Então, podemos entender isso claramente. Aí vamos para o versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz: E chegando a Pedro, a Antioquia, lhe residia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé nos deixou, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Não somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Veja que no versículo 11 até o 15, o apóstolo Paulo ele narra uma situação que aconteceu. Situação essa com o apóstolo Pedro, que aconteceu também em Atos, capítulo 10. Não sei se alguém conhece essa passagem, aonde acho que essa passagem é muito grande. Aqui. Atos, capítulo 10, que fala sobre a questão do centurião de Cornélio, né, o centurião, aonde o apóstolo Pedro aprendeu ali naquela situação de Atos 10 que Deus não faz acepção de pessoas, que ele não deve considerar aquilo impuro, sendo que aquele é algo que Deus santificou, né, em relação às comidas e aos animais quadrúpedes que aparecem em Atos 10 naquela visão onde o apóstolo Paulo tem. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele primeiramente passou por aquela situação com Cornélios, em Atos 10, mas ele não aprendeu ainda. Por quê? Aqui, mais uma vez, ele volta a repetir o mesmo erro, fazendo acepção de pessoas. Algo que nem o próprio Deus faz. Mas ele ainda estava fazendo. Deus tentou ensinar isso a ele, mas infelizmente ele ainda não tinha aprendido. Trazendo isso um pouco para nós, a maturidade espiritual de uma pessoa, de um cristão, ela é algo que acontece com o tempo. Algo que hoje em dia acontece muito, que eu vejo, é que nós esperamos muito que, se você aceitou o Evangelho, se você aceitou a Cristo, você tem que ser uma pessoa perfeita a partir de agora. Não. Como é que uma pessoa vai ser perfeita a partir de agora? É um processo. Do mesmo jeito que nós nascemos
sem aprender a falar, sem aprender a andar, sem aprender a ler, e nós temos que, com o tempo, ir aprendendo essas coisas. Na questão espiritual, também é a mesma coisa. Quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo, ela é que nem uma criança recém-nascida, que ainda tem que aprender algumas coisas ainda. E isso é com o tempo. Veja que o próprio apóstolo Paulo passou por aquela situação em Cornélio, onde ele deveria ter aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, já não há nem grego, nem judeu, nem gentil, porque todos são em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo mesmo fala. Mas chegando aqui em Gálatas, podemos ver que ele não aprendeu a lição ainda não, porque ele voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia, voltou a fazer a acepção de pessoas. Então o apóstolo Paulo, vendo essa situação, repreendeu ele, dizendo: olha, tu tá fazendo coisa errada aí, viu? Então podemos entender aqui nessa narração desse acontecimento que o apóstolo Paulo narra aqui, trazendo para nós que a maturidade espiritual de um cristão, ela é com o tempo. Então não tenha pressa, você não vai ser perfeito do nada. Não é porque você crê em Jesus Cristo que você vai ser perfeito do dia para a noite. É um processo. E um processo não é algo rápido. Ele é demoroso. Então, não se preocupe. Deus vai lhe ensinar com o tempo. Então, do versículo 11 até o 15, conseguimos ver essa narração desse acontecimento que aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Dessa acepção de pessoas que ele estava fazendo. Algo que também já aconteceu no capítulo 10, e trazendo para nós a maturidade espiritual de um cristão, ela é com o tempo e não do dia para a noite. Aí agora, no versículo 16, que diz assim: sabendo que o homem, versículo 16, no versículo 11 até o 15, entendemos o que estava se passando aqui, o apóstolo Pedro fazendo acepção de pessoas e tudo mais, mas ele foi repreendido aí pelo apóstolo Paulo, né? Eu espero que ele tenha aprendido agora, né? Depois de 2 vezes, né? Vamos ver, né? Ele passou por aquela situação em Cornélio, em Atos capítulo 10. Não aprendeu a lição, voltou a fazer acepção de pessoas. E aí o apóstolo Paulo teve que chegar lá e dizer: olha, tá fazendo coisa errada, né? Trazendo para nós a maturidade de um cristão, ela é com o tempo. Então não tenha pressa, você não vai ser perfeito só porque você aceitou a Cristo hoje. Você não vai ser perfeito e fazer tudo perfeito e tudo certinho do dia para a noite, não, meu filho. É um processo. E aí agora vamos para o versículo 16, onde diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que presuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo ministra do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou seja, aqui no versículo 16 até o versículo 21, o apóstolo Paulo ele está mais uma vez afirmando, confirmando e dizendo para nós a posição em que estamos em Cristo Jesus, a libertação e a justificação dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus.
E ele nos dá essa afirmação. Do versículo 16 até o 21, algo a ser comentado aqui, que é que ele mais uma vez está pregando em relação ao Evangelho, em relação à posição em que estamos, o fato de Cristo ter nos salvado da condenação, porque a lei, ele até menciona que ninguém é justificado pelas obras da lei, né? E aí devemos lembrar que a lei ela não foi feita, ela não foi criada para salvar ninguém. A lei ela foi feita e criada para condenar, e somente para condenar. E uma coisa interessante a ser comentada aqui, que no capítulo 2, versículo 21, ele fala: não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde, ou morreu em vão. Veja o que ele diz: se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Aí eu volto a repetir, lembrando que no capítulo 2, versículo 16 até o 21, o apóstolo Paulo está mais uma vez afirmando e confirmando essa libertação que todo cristão tem em Cristo Jesus pela fé e não pelas obras da lei. E uma coisa também que ele comenta aqui, que eu acho interessante você comentar, é a respeito da lei, onde ele diz que se a justiça provém da lei, sei que Cristo morreu de balde. Aí eu volto a dizer o que eu já disse também nos vídeos anteriores. A lei não foi criada para salvar ninguém. A lei não foi criada para isso. Deus não criou a lei para salvar ninguém. A lei é só para condenar. Aonde também devemos lembrar, no capítulo 3, versículo 21, aonde ele diz, vamos ler: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Veja o que ele diz, que se fosse dada uma lei para vivificar, a justiça teria sido pela lei. E aí no versículo 21, que lemos já no capítulo 2, ele diz: se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. A lei não foi criada para salvar ninguém. A lei não salva ninguém. Algo interessante também que eu me lembro aqui agora, que está lá em Romanos, se eu não me engano, em capítulo 6. Não, desculpa. Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a lei veio para que a ofensa abundasse. Por quê? Porque a lei, ela não foi criada para salvar. Deus não criou lei para salvar ninguém. A lei ela só serve exclusivamente para condenar. Claro que é bom lembrar, onde o próprio apóstolo Paulo mesmo fala, no capítulo 3, versículo 10, onde ele diz: todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Veja que todo aquele que não cumprir a lei, que não guardar a lei, é considerado maldito. Aí eu lhe pergunto, qual é o ser humano que consegue cumprir toda a lei de maneira certinha todos os dias ao longo de sua vida? Nenhum. Nenhum ser humano. Nenhum homem consegue cumprir a lei de maneira certinha ao longo da vida.
Porque se você não cumpre a lei, você é considerado maldito. Se você cumprir a lei, é considerado bendito. Óbvio, não é? Porque se você não cumpre a lei, é considerado maldito. Se você cumpre a lei, é considerado bendito. Entendeu? Se você cumpre a lei, é considerado bendito. Se você não cumprir, é considerado maldito. Mas a lei não foi criada para salvar nada. Que é algo que o apóstolo Paulo mesmo chega a mencionar em Gálatas, tanto no capítulo 2, tanto no capítulo 3, ele chega a mencionar isso. Então, no versículo 16, Gálatas capítulo 2, no versículo 16 até o 21, o apóstolo Paulo está mais uma vez afirmando essa libertação e essa salvação através da fé no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, e a libertação da condenação eterna através da fé. E a questão da lei que eu mencionei, ele chega a mencionar, e a questão da lei que ele menciona, é bom a gente ter essa noção de que a lei não foi feita, Deus não criou lei nenhuma para salvar ninguém. A lei ela não serve para salvar, ela serve somente para condenar. E somente Cristo é quem pode nos salvar, porque a lei mesmo ela não serve para isso. Então aqui terminamos o capítulo 2. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Ficou mais longo do que eu imaginava. Acho que eu acabei falando demais. Mas espero que tenha ficado bem claro aí para vocês em relação ao capítulo 2. Tá? Muito obrigado e valeu!